E aí, tudo bem? Bom, esse é o terceiro vídeo dessa série e eu parei onde eu ia contar pra vocês como eu decidi mudar de vida na época, né? E foi muito engraçado. Bom, quando eu tô contando a minha história ao vivo pra alguém, né, numa palestra, eu sempre brinco que eu pergunto se alguém conhece o dono da Unip, né? Que é o... Por quê? Porque toda a Unip é longe pra caraca. Né? Toda a Unip numa cidade é muito longe de tudo. E eu não sei porquê, eu acho que quando ele abre a Unip ele deve falar, meu, coloca longe, coloca bem longe pro cara se lascar porque ele tem que andar. É brincadeira, porque os maiores terrenos ficam distantes da cidade mesmo, qualquer cidade é assim. Mas, a gente ia a pé pra faculdade e voltava a pé, né? Imagina que a gente não tinha nem grana pra comer na faculdade, pra se sustentar direito, quanto mais pra ficar bancando e de volta. Mas a gente tinha amigos que davam carona, coisa e tal. Eu costumava chegar às 11h30, meia-noite em casa. E lá em casa a gente comprava muito aqueles pães, sabe, tipo de cachorro-quente, pão de leite. Porque se você compra o pão francês, no outro dia ele tá duro. E esse tipo de pão, ele dura um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais macio por uns 4 dias. Só não pode comer quando tem umas bolinhas pretas que é bolor, viu? É mofo, né? E o mofo, ele quando você abre o pão, ele tá lá dentro também, viu? Não fica só fora, ele começa de dentro pra fora. Então não é bom comer, que faz mal. Mas enfim, um dia eu cheguei em casa, eu lembro que tinha um pão guardado. E o meu irmão olhou pra mim e perguntou se eu tava com fome. E eu olhei pra ele e falei que não, né? Mas eu não tinha comido. E aquela noite eu passei a noite inteira olhando pro teto, pensando no que eu ia fazer, pensando que eu não queria mais isso, pensando em tudo que podia acontecer, pensando que eu queria mudar a minha vida. E aí eu lembrei que tinha um cara que vendia propaganda lá na loja. Ele vendia propaganda de uma rádio na loja. Ele ia lá vender pra gente. Ele ia de Harley, né? Ele tinha uma Harley. Acho que era uma Harley a moto dele. E eu olhava e falava, meu, quem tem Harley é rico, né? E então esse negócio de vender propaganda deve ficar rico. Enfim, eu pedi pra sair da loja e fui arrumar emprego nessa rádio. Que foi também um enorme aprendizado. Eu entrei como vendedor de propaganda, né? Eu pegava uma maletinha com o portfólio da rádio, tinha uma carteira de clientes para visitar. Claro que a minha carteira era a carteira mais meleca que tinha, porque os vendedores que já eram macaco velho já estavam tudo com carteira feita, né? Eu não fazia ideia de como funcionava e tinha que bater de porta em porta, de sol a sol. Então, acho que era R$ 25 ou R$ 30 por semana que a gente ganhava de ajuda de combustível e não tinha salário fixo, era só comissão. Até porque a gente era PJ, tinha que emitir nota, né? E como a gasolina não dava, eu parava, por exemplo, tem o centro da cidade, eu parava o carro na rua lá embaixo e ia subindo a pé. Ia subir, descer a pé. E eu aprendi demais a trabalhar com venda, a entrar na loja dos outros, a entrar na empresa das pessoas, a ser respeitoso, a ter educação e a criar networking com as pessoas, a trabalhar o networking com as pessoas, a ter relacionamento com essas pessoas. E eu percebi que a gente vendia muito mais pelo relacionamento do que por outra coisa, né? Eu vou contar aqui algumas histórias para vocês do que eu aprendi na rádio, do que eu aprendi também no jornal que eu trabalhei. E foi uma experiência fantástica. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha carteira de clientes, então eu sentei com o diretor e falei, cara, eu não sei como que eu vou vender e tal. E nós criamos juntos um plano primeiro anúncio, para quem nunca havia anunciado. Cara, até mototáxi eu enfiei na rádio. Até cabaré mesmo, aquelas casas de entretenimento adulto eu visitava e conseguia vender pros caras. Eram R$ 512 por mês, nunca esqueci esse número. Que era o plano primeiro anúncio que a gente criou. E foi funcionando, foi dando muito certo. Só que eu acho que o que me fez crescer na rádio sempre foi o jeito que eu tinha
de trabalhar como dono. Que, por exemplo, eu ia aos sábados, e era muito legal porque ninguém do departamento comercial ia no sábado. E eu ia por quê? Porque eu precisava ajudar o departamento de promoção, que era um carinha só, era um menino só para fazer promoção. E ele não dirigia, então eu pegava o carro da rádio, levava ele para fazer os pedágios, as promoções da rádio. De madrugada ia nos shows. Além de ir no show, a gente tirava banner, pendurava banner, esperava o show acabar para tirar o material da rádio. Então a gente fazia tudo isso, e não era a minha função, e eu não ganhava R$1 para isso. Tinha a feira da Band na época, que era o seguinte, eles davam, acho que era R$50 para ouvinte gastar na feira. Só que tinha que buscar a pessoa sábado muito cedo, tipo 7 horas da manhã na casa dela, levar ela na feira para gastar os R$50, depois levar ela na rádio para ela gravar um comercial falando que ela ganhou e levar ela para casa. Então a gente fazia isso. E não ganhava nada, no máximo que a gente ganhava era um saquinho de biscoito de polvilho das senhorinhas que iam. E eu fazia com tinha o maior orgulho de fazer isso, porque eu estava defendendo a camiseta da rádio. E tanto é que as coisas começam a acontecer por consequência na nossa vida, quando a gente trabalha com vontade, quando a gente faz as coisas por amor, que eu comecei a receber convites de tudo quanto era veículo de comunicação e agência. E aí eu fui trabalhar num jornal também, que era o jornal mais conceituado da cidade. Fiquei 11 meses e meio lá, e nesses 11 meses e meio, o meu diretor da rádio, a gente se encontrava quase todo mês e ele me convidava para voltar para a rádio. E aí eu voltei para a rádio, depois de um tempo, e eu vou contar para você no vídeo de amanhã como foi esse retorno para a rádio, tá bom? Um abraço.